TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV, edição de fim de semana com as principais notícias. Aquilo que foi destaque durante a semana você vê agora, nesta edição. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Vamos então às notícias deste sábado, dia 8/8, dia 8 de agosto. Impacto das telas na saúde mental já é debatido em 80% das escolas. Você acompanha também que Petrópolis fica em 8º no ranking da geração de empregos no mês de junho no estado. 7 homens são presos com 36 balões prontos para lançamento em Petrópolis. Você acompanha ainda que a área queimada no Pico da Caledônia sobe para 45 hectares e novo foco mobiliza combate aéreo. Em Petrópolis, após incêndio, princípio de incêndio e apreensão de ônibus da Turp, comissão da Câmara debate a situação da empresa. E você acompanha também que parceria entre Bunkassai e Senac Rio amplia a programação da festa japonesa em Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição indo direto ao nosso Petropolitano, página 11, nosso impresso. Vamos ver o que é destaque por lá e a gente começa com a seguinte notícia. STF nega recurso da Prefeitura referente à tragédia de 2022. Decisão mantém determinações proferidas pelo TJ do Rio sobre prevenção. Eu vou ler um trechinho aqui porque o Supremo Tribunal Federal não reconheceu o recurso extraordinário apresentado pela Prefeitura de Petrópolis contra a decisão do Tribunal de Justiça relacionada às ações civis públicas que tratam das medidas adotadas após as chuvas que atingiram o município em fevereiro e março de 2022, a maior na história do município. A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques e publicada no último dia 3 de agosto. O recurso questionava o acórdão do TJ que determinou a continuidade de medidas voltadas à proteção da população atingida pela tragédia, como estudos geológicos, elaboração de projetos de engenharia, demolição de imóveis em áreas de risco, realocação de moradores e concessão do aluguel social. Na ocasião, o tribunal apenas ampliou os prazos originalmente fixados pela primeira instância. Você vê essa reportagem completa aqui acessando o nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E ali na nossa coluna, nas Petropolitanas, licitação para lojas da rodoviária do centro é aberta pela CPTrans. Eu também vou ler um trechinho dessa reportagem aqui, porque a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes abriu licitação para selecionar empresas interessadas em explorar espaços comerciais na estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, no centro de Petrópolis. O procedimento será realizado na modalidade de disputa aberta e prevê a concessão onerosa de 10 unidades comerciais por um período de 5 anos. O recebimento da documentação e das propostas ocorrerá no dia 25 de agosto, lá na sede da Prefeitura de Petrópolis. E olha só, já que a gente está falando sobre Petrópolis, a gente fala agora sobre a crise do transporte público.
da cidade porque o incêndio em um ônibus da Turp Transporte acendeu um alerta para as recorrentes falhas nos coletivos da empresa. A nossa reportagem conversou com pessoas que utilizam os carros da Turp para entender a realidade do transporte público. Vamos ver. Olha, para mim, que era da Cascatinha, que mudou, que mora na Estrada da Saudade, melhorou bastante, né? Mas ainda está bem precário, né? Precisa renovar as frotas, né? Não só desse aí, mas vários, né? Tá difícil para o pessoal que trabalha, né? Sai cedo, os ônibus são lotados. Todo socateado, totalmente largado de mão, a população sofre com isso. Desde fevereiro, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não publica o relatório mensal de operação, o RMO, que contém dados relevantes sobre o transporte público em Petrópolis. O documento apresenta números de viagens realizadas e não realizadas, além dos motivos para as viagens terem sido interrompidas. De acordo com o documento de fevereiro, a Turp realizou menos de 90% das viagens programadas. Estavam previstas cerca de 35.500 viagens. 350 não aconteceram por falha mecânica e mais de 3.600 por demais motivos não especificados. Na manhã do último sábado, mais um caso envolvendo o transporte público chocou os petropolitanos. Um ônibus da Turp pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Na ocasião, ninguém ficou ferido e o motorista agiu de forma rápida na evacuação dos passageiros. No entanto, o caso acende um alerta para a atual situação do transporte público em Petrópolis. Os ônibus tudo cheio, para sair daqui, esse sai, depois só daqui a 40 minutos, 50 minutos e tudo lotado. Além da questão dos ônibus cheios, a técnica de enfermagem Márcia Miguel ressaltou que o preço da passagem não condiz com a distância percorrida pelos coletivos. O aumento da passagem sempre é um absurdo, né? Por exemplo, eu moro na Estrada da Saudade, como eu falei, eu não gasto nem 5 minutos para chegar no centro. Orlando Pereira, ex-funcionário da Petroita, relembrou a situação da empresa e comparou com o atual estado da Turp. A concessionária atuou em Petrópolis por muitos anos, mas teve a caducidade do contrato decretado em 2024 por problemas operacionais. Precisa de muitas melhoras, nós precisamos. Então, o transporte público em Petrópolis está defasado e muito defasado mesmo. Em relação ao incêndio, a Turp informou que desde o processo de intervenção por parte do Executivo, a frota vem passando por manutenções preventivas rigorosas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela equipe técnica. E a novela da Turp ganhou mais capítulos. No último domingo, dia 2, um ônibus da empresa foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por estar com licenciamento atrasado. Já na segunda-feira, dia 3, a Comissão Especial da Turp realizou uma reunião para discutir o princípio de incêndio registrado em um coletivo da empresa no último fim de semana. E menos de 24 horas depois, outro veículo apresentou um princípio de incêndio na rua 13 de maio, bem no centro de Petrópolis. Por isso, na última terça-feira, a nossa equipe foi às ruas novamente e conversou com quem precisa utilizar os ônibus da Turp. Tá péssimo, cara, tá horrível. Ué, porque essas coisas todas que estão acontecendo, segundo a Petroita. Os ônibus, uma imundícia, tudo quebrando, quando não pega fogo. Já quebrou um ônibus, né? Pegou fogo o ônibus, um absurdo isso, né? Eles têm que melhorar essa situação aqui. Após o incêndio no ônibus da Turp no último sábado, dia 1º de agosto, outro veículo da empresa foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no domingo, dia 2, no quilômetro 62 da BR-040, em Petrópolis. De acordo com a PRF, o veículo estava com licenciamento atrasado, apresentava inconsistências no preenchimento do disco tacógrafo, além de estar com as luzes traseiras defeituosas. Diante dos incidentes, na segunda-feira, a Comissão Especial da Turp realizou uma reunião extraordinária para discutir o incêndio no último fim de semana. A comissão solicitou o último laudo de vistoria do veículo envolvido no incêndio, identificado pelo número 6.315, além dos laudos referentes a toda a frota dos últimos 16 meses. Os parlamentares também vão pedir um relatório de atendimento de ocorrência do Corpo de Bombeiros.
A reunião contou com os vereadores Tiago Damasceno, Marquinhos Almeida e representantes dos gabinetes da vereadora Júlia Casamasso e do vereador Otávio Sampaio. Em menos de 24 horas após o encontro, outro ônibus da Turp também registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, no centro da cidade. Na ocasião, as chamas foram contidas pelo motorista com um extintor. Diante dos fatos, os usuários têm estado cada vez mais preocupados com a própria segurança. A gente fica cismado, principalmente quem tem criança. Eu tô até com medo de andar nela, vou lá para baixo, tô até com medo. Tem que rezar antes, pedir a Deus para dar tudo certo. E a gente fica com medo dos outros, né? Que a gente tá. Ainda hoje de manhã eu tava falando com a minha filha, como é que vai ser? Se a gente tá dentro de um ônibus desse lotado, como é que sai todo mundo dentro de um ônibus incendiando? De acordo com o vigilante Antônio Ribeiro, a situação dos ônibus da Turp prejudica todos os moradores que utilizam do serviço. Para ele, a população sofre dia após dia. A gente espera melhoria, entendeu? Uns ônibus mais adequados, né? Passar as caras, a gente merece um ônibus melhor. Diante dos recentes episódios, uma audiência será realizada na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, na 4ª Vara Cível de Petrópolis. A sessão vai debater toda a situação do transporte público na cidade. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que produção industrial recua 1,8% no mês de junho. É o que aponta o IBGE. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Os preços da indústria brasileira voltaram a cair no mês de junho. O índice de preços ao produtor divulgado pelo IBGE registrou retração de 0,77% na comparação com maio. É o segundo mês consecutivo de queda e o resultado foi puxado principalmente pelas indústrias extrativistas, além dos setores de produtos químicos e de refino de petróleo e biocombustíveis. A cadeia de petróleo foi muito importante para o resultado negativo de junho frente a maio. O índice de preços ao produtor mede a variação dos preços dos produtos na saída das fábricas sem considerar impostos e frete. Em junho, apenas 6 das 24 atividades pesquisadas apresentaram queda nos preços, mas a redução nas indústrias extrativas teve peso suficiente para influenciar o resultado geral. Nesse tipo de comparação mensal, é a segunda negativa consecutiva. Em maio, contra abril, havia sido de menos 0,30%.
No acumulado do ano, a variação é de 3,99%. E nesse tipo de comparação, ela tem sido positiva ao longo desses 2 trimestres do ano. Desde janeiro está no campo positivo. Entre os destaques do mês, as indústrias extrativas registraram queda de 11,85% nos preços, a maior entre todos os setores pesquisados. Também apresentaram recuo os segmentos de outros produtos químicos, com baixa de 2,74%, e de refino de petróleo e biocombustíveis, com redução de 2,30%. E esses setores são indústria extrativa, refino, outros produtos químicos e minerais não metálicos. Se a gente somar a influência desses 4 setores, ela é de menos 1,07 pontos percentuais, nessa variação de menos 0,77%. Mesmo com a queda registrada em junho, o desempenho da indústria no acumulado do ano continua positivo. De janeiro a junho, o índice acumula altas de 3,99%, o quarto maior resultado para o mês de junho, desde o início da série histórica iniciada em 2014. Os maiores avanços no período foram observados nos setores de produtos químicos, borracha e plástico, impressão e refino de petróleo. Se lá na indústria extrativa os preços do óleo bruto de petróleo caíram, no refino, o óleo diesel, que é o produto de maior peso no setor, teve queda de preço, e em outros produtos químicos, vários petroquímicos também tiveram redução de preço. Então, a cadeia do petróleo foi muito importante para o resultado mensal observado. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPP ficou em 2,51%. acima dos 2% registrados em maio. Os maiores aumentos de preços foram registrados nos setores de borracha e plástico, impressão, produtos químicos e móveis. Já o setor de alimentos continuou exercendo a maior influência para conter uma alta ainda maior do índice. É a terceira positiva consecutiva e esse 2,51 é a maior dela. Alimentos que têm o maior peso no cálculo das atividades, né? A atividade tem mais de 23% de peso, ela não teve impacto sequer no dado mensal nem no acumulado do ano. Seu impacto é no resultado interanual. Entre as grandes categorias econômicas, os bens intermediários, utilizados como insumos na fabricação de outros produtos, tiveram a maior influência sobre o resultado de junho, respondendo pela maior parte da queda do índice. Já os bens de consumo e os bens de capital apresentaram pequenas altas no mês. Apesar do recuo em junho, o cenário segue de avanço nos preços industriais no acumulado do ano e também na comparação com os últimos 12 meses. E a Receita Federal começou a emitir na última semana o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em formato alfanumérico. A principal mudança é que os novos cadastros poderão combinar letras e números, mantendo o total de 14 caracteres. A Receita Federal destaca que a alteração vale apenas para novos registros. As empresas que já possuem CNPJ não terão o número alterado e não vão precisar fazer qualquer atualização cadastral por conta da mudança. Segundo a Receita Federal, a adoção do novo modelo, anunciado em outubro de 2024, é necessária para ampliar a necessidade de combinações disponíveis e garantir a continuidade da emissão de CNPJ nos próximos anos. Atualmente, todos os CNPJs são formados apenas por números. Com o novo modelo, as inscrições poderão conter letras e números na mesma sequência. Mesmo assim, o CNPJ vai continuar com 14 caracteres. As 8 primeiras posições identificarão a empresa, as 4 seguintes identificarão o estabelecimento e os últimos 2 dígitos continuarão sendo numéricos, usados para verificar a autenticidade da inscrição. Na prática, a mudança amplia significativamente o número de combinações possíveis, evitando o esgotamento da numeração disponível. Durante a transição, os CNPJs numéricos e alfanuméricos vão coexistir. Os 2 formatos serão aceitos normalmente por órgãos públicos, bancos, juntas comerciais e demais instituições. Os cadastros atuais continuarão válidos por tempo indeterminado. A Receita também informa que nem todos os novos registros vão passar imediatamente a receber letras. Isso porque ainda existem milhões de combinações exclusivamente numéricas disponíveis, então novos CNPJs apenas com números continuarão sendo emitidos.
Embora as empresas não precisem alterar o seu CNPJ, a Receita recomenda que empresas, bancos, órgãos públicos e desenvolvedores de sistemas atualizem seus programas e cadastros para aceitar inscrições com letras. A adaptação é importante para evitar falhas em sistemas de emissão de notas fiscais, cadastros de clientes e fornecedores, contratos, plataformas de pagamento e demais aplicações que atualmente aceitam apenas números no campo destinado ao CNPJ. O setor público consolidado, União, estados, municípios e empresas estatais, teve déficit primário de 55,3 bilhões de reais em junho de 2026, segundo o relatório de estatísticas fiscais divulgado na última semana pelo Banco Central. Em junho do ano anterior, o déficit estava em 47 bilhões de reais. O déficit do setor público consolidado chegou a 157,2 bilhões de reais, o que equivale a 1,19% do Produto Interno Bruto do Brasil. O resultado registrado foi 0,06 ponto percentual acima do déficit acumulado registrado em maio. Os gastos do setor público consolidado com juros nominais ficaram em 110,7 bilhões de reais em junho, em comparação com os 61 bilhões registrado em junho do ano passado. De acordo com a autoridade monetária, considerando o acumulado em 12 meses, os juros nominais alcançaram 1,16 trilhões de reais, 8,8% do PIB brasileiro. No mesmo período de 2025, o acumulado estava em 912,3 bilhões de reais, o que equivale a 7,41% do PIB. O Banco Central lembra que o resultado nominal do setor público foi deficitário em 166 bilhões de reais no mês de junho. No acumulado em 12 meses, o déficit nominal ficou em 1,31 trilhões de reais, resultado 0,38 ponto percentual acima do obtido no mês anterior. E a produção industrial brasileira recuou 1,8% em junho, na comparação com maio. É o segundo resultado negativo consecutivo do setor, depois da queda de 0,9% registrada no mês anterior. Os dados são da pesquisa industrial mensal, divulgada pelo IBGE. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas negativas, já que as 4 grandes categorias econômicas e 16 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. Com o resultado de junho, a indústria acumulou uma perda de 2,7% nos últimos 2 meses. Segundo o IBGE, esse recuo eliminou parte do ganho de 4,4% acumulado nos 4 primeiros meses de 2026. Vai destacar que a perda acumulada de 2,7% registrada nesses 2 meses consecutivos de queda na produção eliminou parte do ganho de 4,4% verificado nos 4 primeiros meses de 2026. Na passagem de maio para junho, 16 dos 25 ramos industriais pesquisados apresentaram queda na produção. O destaque negativo ficou para o setor de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que recuou 5,9%, marcando o segundo mês de queda seguido na produção, e acumulando neste período perda de 11,8%. Nesta atividade, as maiores pressões negativas vieram da menor produção do álcool etílico e dos produtos derivados do petróleo, especialmente o óleo diesel e a gasolina automotiva. Também tiveram desempenho negativo os segmentos de produtos químicos, alimentícios, indústria farmacêutica, confecção de vestuário, equipamentos de informática, produtos eletrônicos, produtos de borracha e plástico e as indústrias extrativas. Por outro lado, 9 atividades registraram crescimento. As principais altas foram observadas nos setores de celulose, papel e produtos de papel, impressão e produção de gravações e metalurgia. O resultado positivo mais intenso observado neste mês foi influenciado pela maior produção da celulose, especialmente impulsionado pela volta à produção de unidades produtivas que haviam realizado paralisações técnicas no mês anterior. As 4 grandes categorias econômicas da indústria também fecharam o mês em baixa. O maior recuo foi registrado nos bens de consumo semi e não duráveis, com queda de 4,1%. Os bens de consumo duráveis caíram 3,2%, enquanto os bens de capital e os bens intermediários recuaram 1,1% cada. Entre as grandes categorias econômicas, o perfil dos resultados para os
6 primeiros meses de 2026 mostra um maior dinamismo para bens intermediários, grupamento de maior peso dentro da estrutura industrial e o que apresenta a taxa positiva mais elevada para esses 6 primeiros meses do ano. Mesmo com resultado negativo na comparação mensal, a indústria apresentou crescimento de 1,7% em relação a junho do ano passado. No acumulado de 2026, a produção industrial avança 1,5%. Já nos últimos 12 meses, o setor registra alta de 0,7%. No índice desse mês, observa-se perfil disseminado de taxas positivas, uma vez que 15 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção. O IBGE destaca que, apesar da retração registrada em junho, o desempenho da indústria continua positivo nos indicadores acumulados do ano e dos últimos 12 meses. E o debate sobre os impactos das tecnologias digitais na saúde mental dos estudantes já faz parte da agenda de 8 em cada 10 escolas brasileiras. A proporção de instituições de ensino fundamental e médio, públicas e privadas, que discutem o tema em 2025 cresceu 18 pontos percentuais na comparação com 2024, passando de 62% para 80%. As coletas de dados foram feitas por meio de telefones em escolas públicas e particulares de áreas urbanas e rurais, totalizando 2.404 entrevistas com gestores. Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CETIC.br, a pesquisa mostra que os debates sobre questões relacionadas aos efeitos das tecnologias digitais no desenvolvimento dos alunos e a adoção crítica desses recursos estão mais presentes nas escolas do Brasil. Em 2025, 75% dos gestores se reuniram com pais, mães e responsáveis para tratar do uso de tecnologias digitais no ambiente escolar, isso em comparação com os 60% no ano anterior. Além disso, 86% conversaram com professores e outros profissionais da instituição sobre o mesmo assunto. Em 2024, a proporção era de 68%. Outros temas que passaram a ocupar mais espaço nas pautas das reuniões são o uso seguro, crítico e responsável das tecnologias digitais, que cresceu de 56% em 2024 para 75% em 2025. Além disso, houve a inclusão da educação midiática no currículo escolar, de 46% das escolas para 67%. Os resultados constam na pesquisa TIC Educação 2025, lançada na terça-feira, dia 4 de agosto, e realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, entidade ligada ao CETIC.br. E começou nesta semana o prazo para que empresas com 100 ou mais empregados atualizem os dados que serão utilizados na elaboração do 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. O envio das informações deve ser feito até o dia 31 de agosto, por meio da área do empregador no portal Emprega Brasil. O relatório é uma exigência da Lei da Igualdade Salarial, sancionada em 2023, e tem como objetivo dar mais transparência às diferenças de salários e remunerações entre homens e mulheres nas empresas. A legislação determina que empresas com 100 ou mais empregados adotem medidas para garantir a igualdade salarial e de critérios remuneratórios, além de promover ações de combate à discriminação no ambiente de trabalho. Os dados são consolidados pelo Ministério do Trabalho e Emprego a partir das informações do E-Social e de dados complementares enviados pelas empresas. Entre as informações solicitadas estão os critérios utilizados para remuneração e promoção profissional, a existência de plano de cargos e salários, políticas de incentivo à contratação de mulheres e ações de apoio à parentalidade e à diversidade. O levantamento também analisa a participação de homens e mulheres nos diferentes cargos e compara os valores pagos aos trabalhadores. Caso sejam identificadas diferenças salariais relacionadas ao gênero, a empresa poderá ser notificada para apresentar um plano de ação com medidas para eliminar as desigualdades encontradas. Além de garantir mais transparência, o relatório serve como instrumento para o desenvolvimento de políticas de equilíbrio no mercado de trabalho. A lei também prevê a implementação de mecanismos de fiscalização, canais de denúncia para casos de discriminação salarial e ações de capacitação e promoção da diversidade nas empresas. Após o encerramento do prazo de envio das informações, o Ministério do Trabalho e Emprego fará a consolidação dos dados e vai publicar o 6º relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios.
números. Depois da divulgação, as empresas deverão disponibilizar o documento nos canais oficiais, como sites e redes sociais, para garantir o acesso dos trabalhadores e da sociedade às informações. A campanha nacional de multivacinação deste ano segue em todo o país até o dia 1º de setembro. A mobilização tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir que crianças, adolescentes, adultos e idosos completem o esquema de imunização com as vacinas disponíveis pelo SUS. A vacinação é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do país. Quem estiver com a caderneta incompleta pode aproveitar a campanha para colocar as doses em dia e reforçar a proteção contra diversas doenças. O ponto alto da mobilização será o Dia D Nacional, marcado para o sábado, dia 22 de agosto. A expectativa do Ministério da Saúde é ampliar o acesso à vacinação e aumentar a cobertura vacinal em todo o país. O Ministério da Saúde destaca que todas as vacinas oferecidas pelo SUS são seguras e eficazes. Segundo a pasta, a imunização ajuda a reduzir a circulação de doenças e protege tanto quem recebe a vacina quanto as pessoas que, por orientação médica, não podem ser vacinadas. Entre as vacinas disponíveis durante a campanha estão a BCG, tríplice viral, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica C, influenza, Covid-19, febre amarela, HPV, varicela, DTP e as vacinas contra as hepatites A e B. Outra ferramenta disponibilizada pelo Ministério é a caderneta digital da criança, que pode ser acessada pelo celular. Por meio dela, as famílias podem consultar o histórico de vacinação, receber lembretes sobre as próximas doses e acompanhar o desenvolvimento infantil, com informações como peso, altura, perímetro cefálico e índice de massa corporal. Já a versão impressa da caderneta continua sendo distribuída nas unidades básicas de saúde. O Ministério da Saúde reforça que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das principais formas de prevenir doenças e evitar a volta de infecções que já estavam controladas no país. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro já alterou 66 locais de votação das eleições de 2026 por motivos de segurança. A medida afeta cerca de 188 mil eleitores de 20 cidades e foi tomada após uma análise produzida pelo Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral. O comitê é formado pelo Sistema de Justiça Eleitoral e pelos setores de inteligência das forças de segurança, com o objetivo de impedir que a votação seja realizada em locais dominados pelo crime organizado e classificados como de alto risco. A medida atinge eleitores da capital do Rio de Janeiro e de outras 19 cidades. Em função do volume das alterações, o TRRJ recomenda que todos os eleitores dessas 20 cidades façam uma consulta para saber se houve alguma mudança em seu local de votação. A pesquisa pode ser feita pelo site da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro com o número do CPF ou do título de eleitor. O número de locais de votação substituídos para o pleito deste ano já supera os 53 alterados nas eleições de 2024 e ainda pode aumentar. Isto porque a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro mapeia outras localidades em busca de novos locais de votação. No processo de substituição, os novos destinos precisam estar fora de áreas controladas pelo tráfico de drogas ou por milícias, e também devem estar afastadas de territórios dominados por facções rivais, e precisam estar o mais próximo possível de cada um dos locais de votação substituído. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ampliou para até 100 mil o número de teleatendimentos mensais para pessoas que enfrentam problemas relacionados a jogos e apostas online. A iniciativa passa a valer nesta terça-feira. O serviço começou a ser ofertado em março com uma média de 600 teleatendimentos mensais. A expansão, de acordo com o Ministério da Saúde, se fez necessária em razão da alta procura do equipamento. A ferramenta é oferecida por meio do aplicativo Meu SUS Digital, em parceria com o Ministério da Fazenda e a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS. Com atendimento remoto, sigiloso e acolhedor,
O serviço oferece orientação e acompanhamento profissional, funcionando como uma porta de entrada para a rede de atenção psicossocial. Os dados do Ministério da Saúde brasileira indicam que mais de 1 milhão de pessoas já solicitaram a autoexclusão do CPF de sites e aplicativos de aposta, por meio da Plataforma Centralizada de Autoexclusão, ferramenta do Observatório de Saúde do Brasil em apostas eletrônicas. Os números mostram ainda que 35% das pessoas acionaram a autoexclusão em razão da perda do controle sobre as apostas, fator que torna necessário a ampliação da ferramenta. E você vai ver depois do intervalo que lojas físicas lideram o comércio para a compra do Dia dos Pais. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco e a gente começa falando que o Ministério Público do Estado do Rio expediu uma recomendação para os municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto para que adotem medidas preventivas por conta do El Niño. Segundo o Ministério Público, estudos de órgãos de meteorologia indicam alta probabilidade do fenômeno climático no segundo semestre de 2026. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, o fenômeno climático pode aumentar o risco de chuvas intensas, deslizamento de terras, alagamentos e até ondas de calor. O MPRJ pede que as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Civil comprovem em até 30 dias que Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto tenham um planejamento adequado para enfrentar os impactos do El Niño. A recomendação foi expedida após fortes ventos atingirem o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Na ocasião, nenhuma grave ocorrência foi registrada, mas muitos imóveis tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, além de quedas de árvores. Segundo o MPRJ, órgãos estaduais e federais indicam alta probabilidade do El Niño no segundo semestre de 2026. A reportagem procurou as prefeituras de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto. A administração da cidade imperial informou que vem monitorando a questão do El Niño e acompanhando as atualizações do fenômeno. O executivo reforçou ainda que as medidas para o enfrentamento de episódios de chuvas intensas fazem parte do plano de contingência para chuvas intensas do verão de 2025-2026, que está vigente. O documento está disponível no site da Prefeitura. O novo plano de verão 2026-2027 já está sendo elaborado e será divulgado em novembro. E a TV Correio da Manhã aguarda um posicionamento da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto. E as lojas físicas continuam sendo a principal escolha dos consumidores para as compras do Dia dos Pais. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, do SPC Brasil e da Offerwise aponta que 72% dos brasileiros pretendem comprar presentes
Presencialmente, em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas destaca que o atendimento personalizado e a experiência de compra seguem como diferenciais do comércio local. O levantamento estima que o Dia dos Pais vai movimentar 29 bilhões e 700 milhões de reais em todo o país, tendo em vista que cerca de 104 milhões de brasileiros devem comprar presentes para a data. Roupas, calçados e acessórios lideram a preferência dos consumidores, seguidos por cosméticos e perfumes, ferramentas, eletrônicos e artigos esportivos. A pesquisa mostra que antes de fechar a compra, o consumidor está cada vez mais atento aos preços. A maioria das pessoas busca na internet, mas também visita as lojas para comparar preços, verificar a qualidade dos produtos e decidir pela melhor opção. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, esse comportamento mostra que o ambiente digital e o comércio presencial caminham juntos. Vitrines e exposição de produtos aparecem como meio de maior influência sobre a decisão de compra, à frente até mesmo dos anúncios nas redes sociais. Por outro lado, no ambiente digital, muitos consumidores pesquisam ofertas nas redes sociais e em sites, mas dependem de informações como frete grátis, rapidez na entrega e facilidade de pagamento para finalizar a compra. E é bom lembrarmos também aos consumidores que nesse momento está acontecendo as liquidações de inverno e ele pode então pesquisar melhor o seu produto, os preços e também as formas de pagamento. Esses dados evidenciam a força do comércio local, especialmente para compras de última hora e para consumidores que valorizam segurança e praticidade. Para a CDL Petrópolis, o Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o varejo no segundo semestre e representa uma oportunidade para fortalecer o comércio local, movimentar a economia e incentivar a geração de empregos. E o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou os dados do novo CAGED referentes a junho de 2026. Nesse contexto, Petrópolis está entre as cidades fluminenses que mais geraram empregos formais no mês de junho. Segundo o novo CAGED, o município abriu 452 novos postos com carteira assinada e ficou na 8ª posição no ranking estadual. Confira. Foram 2.695 admissões e 2.243 desligamentos no mês de junho em Petrópolis, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O resultado é o segundo melhor de 2026 para a cidade imperial, atrás apenas de março, e faz o município acumular 1.058 novas vagas formais no primeiro semestre. Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o resultado ajuda a direcionar políticas de qualificação e fortalecer a parceria com o setor produtivo, para manter o ritmo de geração de empregos. O setor de serviços liderou a geração de empregos na cidade, com 292 novas vagas, responsável pela maior parte das contratações. A indústria e a construção civil também contribuíram para o resultado positivo, com 89 e 76 novos empregos formais, reforçando o aquecimento no mercado de trabalho local. E ainda de acordo com o levantamento do novo CAGED, o mercado formal de trabalho registrou no mês de junho saldo positivo de 145.161 postos de trabalho. O resultado é a diferença entre 2,22 milhões de admissões e 2,7 milhões de desligamentos. No acumulado de 2026, o Brasil já soma 921.645 novas vagas formais. Apesar dos dados positivos, a realidade nas ruas ainda revela dificuldades. Para muitos petropolitanos, a falta de oportunidades na cidade segue como um grande desafio. Eu acho que aqui em Petrópolis, nos últimos anos, ficou muito difícil para o trabalhador, o pessoal da classe baixa, que não tem muito estudo, conseguir emprego. Tanto que tem muita gente migrando para o centro do Rio, pagando muito com transporte, acaba sobrando pouco. Acho que o pessoal de Petrópolis tem que dar prioridade para as pessoas que moram aqui, não as pessoas que moram na região para vir para cá. O que a gente está vendo é que muitas pessoas nas ruas procurando emprego, currículo, e acaba tendo que sair daqui
para procurar uma renda em outra cidade. Para a petropolitana e advogada Ana Cristina, Petrópolis precisa ampliar os investimentos no setor de serviços para gerar mais oportunidades e estimular a permanência da população na cidade. Na avaliação dela, os microempreendedores também têm papel fundamental nesse processo, com crescimento cada vez mais expressivo e contribuição para o desenvolvimento da economia local. Com certeza o investimento financeiro da Prefeitura, do Estado e da União com relação às empresas que estão aqui, seja reduzindo imposto, seja dando subsídios com relação ao aluguel, toda essa área, né, da infraestrutura realmente da cidade tem que ser revista. Entre os estados, o Rio de Janeiro abriu 16.856 vagas formais em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com mais de 74 mil postos de trabalho. Já no acumulado do ano, o setor de serviços também segue como destaque nacional, com mais de 571 mil empregos gerados no primeiro semestre. Agropecuária, comércio, indústria e construção também fecharam o mês com saldo positivo no estado. 7 homens com idades entre 35 e 78 anos foram presos na tarde de sábado, durante uma ação da Polícia Militar contra a fabricação, o transporte e a soltura de balões no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Veja. De acordo com a Polícia Militar, os agentes abordaram 4 veículos que estavam estacionados em comboio nas proximidades do Colégio Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra, em Petrópolis. Durante a fiscalização, os agentes encontraram 36 balões prontos para lançamento. Além dos balões, os policiais apreenderam buchas, parafina, maçarico, botijão de gás, aramados e cerca de 10 quilos de adereços utilizados na montagem dos artefatos. Segundo a Polícia Militar, as investigações apontaram que os balões seriam lançados durante um festival na região de Piabetá, com previsão de queda e recuperação em Petrópolis. Os 7 suspeitos foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça. E uma área equivalente a 63 campos de futebol foi destruída pelo incêndio que atingiu o Pico da Caledônia, em Nova Friburgo. As chamas consumiram cerca de 45 hectares de vegetação no Parque Estadual dos Três Picos, uma das mais importantes unidades de conservação da Mata Atlântica do estado. Especialistas alertam que os prejuízos vão muito além da vegetação queimada e afetam diretamente a fauna e espécies ameaçadas de extinção. Um novo foco também foi identificado na última segunda-feira e exigiu uma nova mobilização das equipes. 63 campos de futebol de Mata Atlântica destruídos. Esse foi o tamanho do estrago deixado pelo incêndio no Pico da Caledônia, em Nova Friburgo. As chamas começaram na manhã do dia 31 de julho e mobilizaram 74 bombeiros militares e 22 guarda-parques do INEA. O combate durou 4 dias e contou com o apoio de drones e aeronaves. Somente nesta segunda-feira, o Grupamento de Operações Aéreas realizou 12 lançamentos, totalizando 8.400 litros de água. O Pico da Caledônia é um dos principais cartões postais da região serrana e abriga espécies raras da fauna e da flora. De acordo com especialistas, os impactos do incêndio vão muito além da vegetação destruída e pode levar anos para serem revertidos. Até o presente momento, o incêndio na região do Pico do Caledônia, em Nova Friburgo, atingiu aproximadamente 45 hectares de vegetação, o que representa quase que 1% da área total do parque. Com relação à origem dos incêndios, cabe ressaltar que ainda não existe uma conclusão técnica preliminar, mas segundo relatos dos moradores, há uma indicação que esse incêndio iniciou num terreno baldio, no terreno de uma residência no bairro de Cascatinha. Ainda segundo o INEA, as dificuldades de acesso e o relevo acidentado tornaram o combate mais complexo. Nesta segunda-feira, um novo foco surgiu em uma área remota e precisou ser combatido com o apoio de aeronave. Após a extinção definitiva das chamas, o órgão fará um diagnóstico para avaliar os danos e definir as medidas de recuperação ambiental. Com certeza vai haver uma alteração exatamente na quantidade de pesquisa e registro que a gente faz nesse lugar. Isso é muito triste. Então, nessa câmera aqui a gente já vai precisar remover, são 10 câmeras
que a gente tem aqui no Caledônia. Nesse lado, no Caledônia, a gente utiliza 20 câmeras. E aí, para não correr risco, o fogo não está tão longe daqui. Então vamos retirar a câmera, que isso também acaba atrapalhando também na questão da pesquisa mensalmente que a gente faz nesse lugar. Então, isso é muito triste. A unidade de conservação abriga o maior índice de biodiversidade do estado do Rio de Janeiro e é reconhecida internacionalmente como uma área prioritária para a conservação de aves. Além da vegetação destruída, o incêndio comprometeu habitats de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção. A biodiversidade que você perde da flora e da fauna nesse lugar, cara, é algo incalculável. Porque as espécies que a gente tem ameaçada aqui, como a saudade de asa cinza, que é uma espécie ameaçada de extinção, endêmica do Brasil, as orquídeas, raríssima, ameaçada da Mata Atlântica, o pingo de ouro também, que não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir sair dali, os pássaros fazendo ninho, que também vão perder os seus filhotes. Segundo Juran Santos, o fogo também altera o comportamento da fauna sobrevivente. Espécies podem ser obrigadas a deixar seus territórios em busca de áreas seguras, o que pode gerar desequilíbrios no ecossistema. O projeto Aventura Animal informou ainda que precisou retirar 10 câmeras de monitoramento instaladas na região por causa do incêndio. A onça parda que reside nesse lugar, que é o território dela, e automaticamente queimou, ela vai ter que ir para uma outra área. E aí o que vai acontecer? Ela provavelmente vai encontrar um outro macho que está naquela área, que é o território dele, e aí vai rolar briga. E aí afugenta esse animal para um outro local. Isso gera grandes problemas visíveis, na realidade, para a Mata Atlântica. Os números também acendem um alerta. Somente neste ano, o estado do Rio de Janeiro já registrou mais de 18 mil denúncias de crimes ambientais. Desse total, 999 foram relacionados às queimadas. E olha só, gente, em casos de fogo ativo, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Já as denúncias de crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima ao Linha Verde. E um homem de 25 anos foi preso após realizar um ato obsceno em público na última sexta-feira no bairro Quitandinha, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Militar, uma vizinha do suspeito foi quem fez a denúncia e ele foi autuado no crime de importunação sexual. Olha só. Policiais militares do 26º Batalhão prenderam um homem de 25 anos, acusado de praticar ato obsceno em via pública na última sexta-feira no bairro Quitandinha. A ocorrência teve início após uma jovem de 19 anos acionar a polícia militar, informando que seu vizinho estaria se masturbando em frente à sua residência. Segundo o relato, ao ser repreendido, o suspeito passou a ofender verbalmente a vítima e uma testemunha. O acusado deixou o local antes da chegada da equipe policial, mas foi localizado em sua residência após buscas dos militares. Ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia, onde negou os fatos. Após a apresentação da ocorrência, o homem foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual, permanecendo preso à disposição da Justiça. E agora a gente fala de coisa boa, porque a gastronomia e o bem-estar terão espaço de destaque na 17ª edição do Bunkaçai, realizada entre os dias 13 e 16 de agosto em Petrópolis. Neste ano, em parceria com o Senac Rio, o festival preparou uma programação especial com atividades de graça, que incluem oficinas de culinária japonesa, harmonização de vinhos e muito mais. O Bunkaçai, a festa que celebra a cultura japonesa no Brasil e em Petrópolis, vai ter uma programação ampliada em 2026. Em sua 17ª edição, o festival vai ter oficinas gratuitas realizadas em parceria com o Senac. No Senac nós teremos oficinas de doces, temakis e o grande diferencial será a harmonização de vinhos brasileiros com a culinária japonesa. As 3 oficinas práticas vão ser realizadas na unidade do Senac Petrópolis, com 50 vagas cada, voltadas para quem deseja aprender técnicas da culinária japonesa. As aulas práticas acontecem nos dias 13, 14 e 15. Para as oficinas, entre em contato com o Senac para fazer sua inscrição. Além das atividades na unidade, o Senac vai promover também aula e show sem a necessidade de inscrição prévia no Palácio de Cristal, principal palco do Bunkaçai.
E as aulas shows serão para 300 pessoas, com o doce Dorayaki, que será no dia 15, e o de temaki será dia 16 de agosto, no domingo. O Bunkassai acontece entre os dias 13 e 16 de agosto no Palácio de Cristal, com entrada gratuita. A programação geral da festa reúne apresentações culturais, artes marciais, oficinas, gastronomia, exposições e atrações voltadas tanto às tradições japonesas quanto ao universo dos animes, mangás e cosplay. E o nosso jornal vai ficando por aqui, mas segunda-feira estou de volta ao vivo, trazendo muita informação para você. Um ótimo fim de semana e até segunda, viu? Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.